poderosa. O inimigo, ele quer te tirar do lugar secreto, porque ele sabe que é ali que você vai ser levantada por Deus. É ali que você vai ser suprida pelo Senhor. É ali que você vai ser reanimada. E, de verdade, queridas, eu quero que vocês pensem agora, em nome de Jesus, para tudo, que essa live não seja uma live da correria, que você botou e está fazendo um monte de coisa. Presta atenção aqui, porque com a sua vida você vai ter muita vitória nesses ensinamentos, nessas chaves poderosas da palavra de Deus. O lugar secreto, quando a gente fala de lugar secreto, a gente precisa estar muito aliançada com o nosso propósito, com o nosso chamado. Se você tem um chamado, você tem um trabalho. E toda mulher tem pelo menos 3 trabalhos, 3 chamados poderosos. O primeiro deles é ser uma mulher que transfere para outras a imagem de Cristo. Ser uma discípula de Jesus, ser uma filha de Deus. Uma mulher posicionada de acordo com o seu propósito de ser filha de Deus. Nós somos chamadas para sermos filhas de Deus. A primeira coisa, sermos salvas, sermos filhas, sermos curadas dessa orfandade. O segundo chamado de uma mulher é ser esposa. Não é ser mãe, é ser esposa primeiro, porque você só pode ser mãe se você for esposa primeiro. Então, é ser esposa. E o terceiro chamado é ser mãe. Sendo mulher, sendo esposa e sendo mãe, você tem, então, muito para administrar. Você tem um lar para administrar, para encher com a presença de Deus, com a glória de Deus. Você tem vidas para formar, para nutrir. Você tem ali todo um ambiente que você tem muito trabalho. Então, não dá para ficar rolando feed da rede social o tempo todo e ser negligente com o seu chamado. E o lugar secreto, o Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração. O lugar secreto é o lugar onde o Senhor vai te dar provisão de estratégias. Amém. Guardem isso, mulheres. Por quê? Todas nós temos problemas. Eu tenho problemas, tenho limitações e dificuldades que talvez a Flávia já tenha vencido. E ela tem dificuldades que talvez eu já tenha vencido. Certamente nós duas temos limitações e dificuldades dentro da nosso lar, que vocês, muitas de vocês que estão aqui nessa manhã, já passaram disso. Vocês já desenvolveram estratégias em Deus para superar. E assim cada uma de nós na nossa vida. Só que tem áreas da nossa vida que elas se repetem. Que a frustração vem. Que o desânimo bate, que a afronta ela é repetitiva, ela é mais acirrada, a intimidação vem com muita força. Tem áreas muito específicas da nossa vida. Se você é uma mulher chamada para edificar o seu lar, para ter filhos e filhas, porque você é uma mulher, se você é mãe, você é uma mulher chamada para lançar profetas nessa geração. Amém. Você é uma mulher chamada para lançar pastores nessa geração. Amém. Você é uma mulher chamada para gerar e lançar mestres, evangelistas, apóstolos nessa geração. É o teu ventre, mulher, que gerou homens e mulheres para glorificar o nome do Senhor, para através deles, as obras de Satanás serem destruídas, destronadas nessa geração, em contextos diferentes. Então, deixa eu já começar te dizendo aqui, liberando uma palavra de conhecimento que Deus me dá nessa hora. Querida, deixa eu te falar uma coisa, querida mãe. Não queira enquadrar o seu filho num padrão que você aprendeu. Ele tem outra personalidade, outro temperamento, e Deus colocou nele características específicas para impactar a geração de hoje. Nós, quando éramos filhas na nossa casa, nós tínhamos características específicas para impactar a nossa geração enquanto filhas, enquanto nós estávamos ali na casa das nossas mães, nossos pais, ali estávamos debaixo daquela autoridade. Agora, nós somos as geradoras, nós somos as lançadoras, nós somos o arco que coloca essas flechas aí para o alvo. Então, nós precisamos entender e aceitar que os nossos filhos, muitas vezes, eles vão ter características diferentes de nós, mesmo que eles se pareçam conosco em muitas áreas. E a gente que é mãe, muitas vezes, a gente não aceita algumas coisas que Deus faz na vida dos nossos filhos. E isso gera muito conflito.
conflito de gerações, conflito de ideias, conflito de ideais. O que nós queríamos não é a mesma coisa que os nossos filhos querem hoje. Eu lembro, Flávia, que quando eu era adolescente, eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei de estudar. Aí o meu filho chega para mim e fala assim: mãe, não sei como é que você gosta de ler. A minha casa tem livros espalhados para tudo que é lado. E ele fala assim: mãe, meu negócio, ele é mais ativo, ele é mais pragmático, ele é mais rápido, sabe? E ele fala: eu não consigo ficar lendo o tempo inteiro. Eu leio o que é necessário. Então, se eu for comparar o meu ideal, eu falava assim: poxa, eu quero me formar, quero ser independente, quero ter uma faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, pós-doc. Era isso que eu queria na minha vida. Eu amo a vida acadêmica. Só que o meu filho, ele tem outra cabeça. E desde sempre ele falou: mãe, eu quero ser empresário. Eu quero ser investidor. É uma coisa muito mais rápida, né, da nossa geração. E aí você acaba entrando em conflito. Olha, eu estou usando aqui, queridas, só um exemplo. Você pode ter várias outras questões. Por exemplo, questão de temperamento. O teu filho, ele pode ser mais fleumático, mais paradinho, você pode ser super agitado, então você não tem paciência com o tempo dele. E tudo isso, eu estou dando só exemplos para vocês entenderem como a gente tem conflitos no nosso dia a dia por causa das diferenças. E muitas vezes nós não sabemos discernir a origem da batalha. Por quê? A origem da batalha determina a estratégia da batalha. Vocês vão entender que quando Josafá, a gente já vai ler uma referência já, porque eu tenho um versículo só para falar para vocês, mas eu vou citar aqui uma outra passagem anterior. Você vai ver que, segundo Crônicas, capítulo 20, quando Josafá vai para a batalha, ele tem uma estratégia. Ele não vai com a estratégia bélica militar. Ele vai com a estratégia espiritual, porque a batalha era de cunho espiritual. A batalha era de origem espiritual. Então, querida, anota isso agora. Existem batalhas no seu lar que são de cunho espiritual. Pastora, mas como eu vou saber diferenciar isso? Eu já dei aqui para vocês alguns exemplos. Existem batalhas que são de cunhos relacionais. Tem batalhas que elas são de origem organizacional. Por exemplo, se você não é uma mulher organizada, que tem um planejamento, você vai criar na sua casa um ambiente de discórdia. Que isso, pastor? Claro! Se você não tem um lugar para as coisas, quando aquela coisa some, o que acontece? Briga. Você precisa agora daquela chave, agora daquela meia, agora daquele caderno, agora daquele livro. Se você não tem organização dentro da sua casa, vira um caos, obviamente isso vai gerar contenda, porque as coisas têm um tempo para acontecer, né? E aí, para você procurar, já passou o tempo, já irritou o marido, as crianças já vão chegar atrasadas na escola. Olha o conflito. Então, pensa que aí, essa batalha, ela é de cunho espiritual? Não. É uma batalha de cunho organizacional. Então, muitas vezes, a gente espiritualiza aquilo que Deus está mostrando diante de nós, que é só uma questão de você se organizar. É uma questão de você ser uma mulher mais intencional, diligente. Na comunidade Save, hoje eu estava falando sobre a virtude da diligência, que como hoje, né, no início desse novo ano, nós precisamos ser honestas e ver o que ano passado nós não fomos diligentes. Por isso, nós não conseguimos executar o trabalho que o nosso Deus colocou na nossa mão para a gente fazer. E a gente fica frustrada. E a gente fica achando que o inimigo está furioso. E, na verdade, é só uma questão de organização. Por exemplo... Tudo que a gente investe, né, Dani? Muita diligência naquilo que a gente está fazendo, tem resultado, né? Vai dar certo. Vai ter resultado. Então, vai dar certo. Tudo aquilo que a gente investe muito, gente. Investe tempo, investe dinheiro. Por exemplo, se você investe... na sua melhora, né? Sim. Na sua melhora, vamos supor, na área da saúde, Sim. qualquer coisa que seja, né? Vai te trazer um resultado. Sim. Então, essa questão da diligência é algo muito lindo, né? A mulher de Provérbios, ela era diligente, né? Diligente é o quê, gente? É não se cansar daquilo que você está fazendo, é insistir, né, naquilo que você está fazendo, fazer bem feito, fazer para o Senhor. É isso, né, amiga? Então, eu estava falando com as meninas no discipulado hoje sobre o seguinte: eu criei uma definição para diligência. Ser diligente é você ser constante. Anota aí. Você está anotando, mulheres? Não deixa passar essa. Tem que anotar, gente. Anota.
é você ser constante em ser fiel no trabalho que Deus te entregou para fazer. Amém. Você ser constante. Por quê? Você vai precisar suar a camisa, você vai precisar trabalhar duro, você vai precisar ser perseverante. Por exemplo, a mulher de Provérbios 31, a lâmpada dela não se apagava de noite, ou seja, ela não deixava para amanhã, mesmo se ela tivesse que entrar noite adentro, tudo aquilo que era responsabilidade dela naquele dia. Então ela era diligente, é suar para servir melhor. Então a gente tem a falsa impressão, Flávia, que a gente que é de Deus vai fluir com facilidade. Não. Para a terra prometida ser conquistada, teve que ter luta para gigantes, mesmo que a posse já tivesse sido do povo. Deus já tinha dado na mão do povo, mas eles tiveram que derrubar gigantes, derrotar os inimigos. Então essa é a grande questão, a origem da batalha. Então quando Josafá foi para lá, para a batalha, o Senhor falou, se coloca no monte, abaixa a espada e levanta a adoração. Aí, porque a batalha era espiritual. Então, as batalhas de origem espirituais, elas precisam ser lutadas de forma espiritual. É claro que as batalhas naturais, que a gente mesmo cria, às vezes a gente cria guerra, né? Para a gente lutar. Elas se tornam uma plataforma para espíritos malignos fazerem casinha ali, usarem as batalhas emocionais, as intransigências, a falta de empatia muitas vezes nossa com os nossos filhos, com a dor dos nossos filhos, com as crises dos nossos filhos, para usar como plataforma para enviar espíritos de rebelião, enviar espírito de discórdia, enviar espíritos malignos de mágoa, e fazer com que o ambiente ele se torne insalubre para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que diante das batalhas, primeiro a gente precisa discernir. E a gente precisa entender a origem da batalha. Agora, o lugar secreto é que vai me dar o que eu preciso para discernir que tipo de batalha é e como eu preciso, de fato, lutar essa guerra. E aí eu quero trazer para você aqui Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que é um versículo que a gente praticamente já sabe de cor. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O lugar secreto é o lugar de provisão. É onde você vai gerar com Deus as estratégias necessárias para que a unção flua de você e escorra na sua casa, na vida dos seus filhos e quebre o jugo. O jugo será quebrado pela unção. Não é pelo seu muito falar. Não é pelo seu muito brigar. Não é, porque muitas vezes nós brigamos, nós falamos, não é por causa dos filhos. É para a gente não se sentir culpada que não fez nada. E aquela situação pode evoluir. É mais sobre você mesma do que sobre, de fato, o ensino ao seu filho. Muitas mulheres ficam culpadas e têm medo de fazer o silêncio. Quando um filho faz algo, medo de fazer o silêncio, porque nós fomos ensinadas que quem grita em casa é pai e mãe. Na verdade, em casa ninguém grita. Em casa ninguém grita. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém. Porque aonde entrou o grito, a inteligência já foi embora, o equilíbrio foi embora, o domínio próprio, a temperança já foi embora. Muitas vezes nós queremos sanar através do grito. Nós queremos sanar como nós fomos ensinadas. O ferido, ele vai ferir. E você, muitas vezes, mulher, não é culpa sua. Eu sei que tem mulheres angustiadas com a sua maternidade. Porque você sabe o que tem que fazer, você até consegue fazer o que tem que fazer, mas não surte efeito. Sabe por quê? Porque você está fazendo a coisa certa da forma errada. Muitas vezes é tempo de calar e você está falando. Muitas vezes é tempo de falar de forma branda, palavras curtas, fazer perguntas. Não é para você dar o sermão. Quando você muito fala, a tua voz cansa. E isso não é só com o filho, não, tá? Isso é com o marido, isso é com discípula. Há muita explicação, tira a força da razão. Se você ficar o tempo inteiro, filho, é por isso, filho, você não pode. Eles não vão aprender, eles não vão absorver. Faça perguntas. No seu secreto, vá para o seu secreto.
com Deus, faça perguntas para Deus. Muitas mulheres não fazem perguntas para Deus, só chegam diante do Senhor para se lamuriar das suas frustrações. Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Deixa eu te ensinar uma estratégia de batalha espiritual aqui. A palavra do Senhor diz para a gente em Marcos, eu não me lembro agora se é capítulo 5, acho que sim, que o Senhor Jesus está falando com os discípulos sobre a questão do perdão, e aí eles vão falar assim, aumenta-nos a fé. Eles vão pedir para Jesus aumentar a fé deles. E aí Jesus vem com essa tirada, porque Jesus, ele é demais. Ele vem com essa tirada aqui, olha. Olha só, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dar ordem para esse monte. Levanta-se, atira-te no mar e o monte vai te obedecer. E tudo que vocês pedirem ao seu pai em secreto, ele dará a vocês. Ele vai ouvir e ele vai te atender. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Não é um tamanho de uma fé, não é muita fé, é uma fé sem dúvida. É uma fé pura, focada e direcionada naquele que pode fazer, não na minha limitação. Não é se eu consigo perdoar essa pessoa ou não. Eu vou perdoar essa pessoa porque eu fui perdoada por Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele não mandou você falar sobre o monte. Entenda, essa é uma técnica, uma estratégia, uma chave poderosa para você obter resposta em suas orações. Ele não disse para você falar sobre o monte. Ele não disse para você chegar para ele e dizer assim, Senhor, mas esse marido é muito difícil. Senhor, não aguento mais esse menino. Não aguento mais essa menina. Eles são muito rebeldes. Senhor, eu falo, eles não me escutam. E chorar. Senhor, o Senhor está vendo como eu sou humilhada nessa casa. Você está vendo, Jesus, como não dá certo. Eu tento muitas vezes, eu falo 1000 vezes, mas ninguém me escuta. Jesus, eu tento fazer pensar. Eu uso várias estratégias. Aí eu faço a profecia lá dos 30 dias que a Flávia ensina no livro. E eu vou todo dia, eu acordo de manhã, eu boto minha mão assim para cima e falo Senhor e proclamo aquelas palavras. E não está adiantando, sabe por quê? Porque você não está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Sabe por quê? Você quer reclamar com alguém. E como Deus está sempre ouvindo, você reclama com Deus. Jesus não disse para você falar sobre o monte com ele. Jesus disse para você falar ao monte e dar uma ordem. Então, tem coisas que não estão acontecendo na sua casa porque você não está dando ordem. Porque você não está mandando aquela rebelião se retirar da vida do seu filho. Porque você não está fazendo a oração da faxina espiritual no quarto do seu filho, nas roupas do seu marido. Porque você está com as gavetas da sua casa entulhada de coisa e demônio habita na sujeira, demônio habita na desordem, demônio habita em coisas acumuladas de anos, porque isso é negligência, porque negligência é o contrário de diligência. É preguiça, é procrastinação. Então você vai entendendo que por causa de negligências, espíritos malignos se aproveitam. E você começa a se tornar negligente na batalha espiritual. Aonde eu consegui essa chave poderosa? Filha, para de falar do monte. Fala ao monte. Foi no meu secreto. Então, no secreto, você começa a gerar estratégias com Deus. Deus começa a te dar as chaves para você fazer mais em menos tempo. Para você ser mais eficaz. Para você conseguir mais êxito. Deus não quer que você seja eficiente. Ele quer que você seja eficaz. A eficiência está ligada ao produto de um resultado concernente ao outro. Mas a eficácia está ligada à sua performance em relação ao trabalho que te foi entregue para fazer e quem te mandou fazer. A eficácia faz você glorificar a Deus. A eficiência, muitas vezes, vai te levar a um ponto de você cansar e desistir. Porque quem é muito eficiente não presta. Sabe por quê? Tudo vai ser jogado em cima de quem é eficiente. A pessoa que é eficiente, ela vai ser a antena parabólica. Ela vai captar tudo, ela vai captar todas as coisas e ela vai ser muito boazinha. Ela vai querer fazer tudo, dar conta de tudo e ela vai morrer. A mulher eficaz, ela recebe, ela vai para o secreto gerar e ela começa a dizer assim, ó, não, isso aqui não está dentro do meu propósito. Então, eu não posso abraçar isso que você está me pedindo, porque se eu abraçar isso, eu vou deixar de ter tempo de qualidade com os meus filhos. Aí, por que
você quer ser eficiente lá na tua igreja, porque você quer ser eficiente lá no teu trabalho, você vai, ó, pegando tudo. A tua lista do dia, o teu checklist cada vez fica maior e cada vez você consegue menos da conta. E cada vez você vai menos para o secreto e cada vez você recebe menos estratégias. E cada vez você vai perdendo mais a batalha. Entenda, Jesus, ele praticou 3 ambientes de secreto. Anota isso. Essa live está cheia de chaves poderosas e eu já estou até terminando. É uma palavra bem concisa, bem específica, bem assertiva. E eu quero que vocês entendam. Sabe por quê? Porque se a gente fala muito, elas não levam nada. Sabe? Verdade. Eu quero que vocês peguem a praticidade e o centro daquilo que Jesus quer ministrar ao teu coração e praticar ainda hoje. Porque eu quero que você vá lá me contar no meu direct, no direct da Flavinha, nos comentários dessa live aqui, o que aconteceu, o que produziu de resultado dessa live. Sabe por quê? Senão a gente cai no mesmo erro de ficar de live em live e não ter transformação nenhuma. Então, preste atenção aqui numa coisa. Deixa eu passar para vocês algo que Jesus compartilhou comigo. Você sabia que existem 3 ambientes de secreto que você gera? Anota aí. Primeiro ambiente de secreto, Mateus 6,6, que é o quarto. Quando você for orar, fecha a porta do quarto e vai para o secreto. No secreto você fala com o Senhor e o Senhor vai ali te recompensar. O secreto é lugar de intimidade. É lugar de se entregar. É no secreto que você trata das tuas questões com Deus. Não é no Instagram. Não é no Facebook. Não é no WhatsApp. Não é dando indiretas gospel internéticas. Não. É no secreto. É no quarto que você fica nua com Jesus. É no quarto que você está vulnerável, que você abre o coração e fala assim, Jesus, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo mudar. Senhor, eu não consigo abrir mão da minha razão. Eu me sinto humilhada, eu me sinto usada, eu me sinto incapaz. É no secreto que você faz isso. Porque somente no secreto você vai ter um colo que não vai te julgar. Você tem o ombro de Jesus para chorar e ele vai dizer assim lá em Hebreus, vocês têm um sacerdote diante de Deus que sabe o que vocês passaram, porque ele se fez carne, habitou entre vocês, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu angústia, ele chorou a perda de um amigo quando Lázaro morreu. Ele foi para um Getsemane e ele disse, por favor, pai, me livra dessa. Eu acho que eu não vou aguentar. E ele ouviu o não de Deus, ouviu o silêncio de Deus. Então não ache, minha amada, que Jesus não sabe o que você está passando. É no secreto que Jesus se revela o teu melhor amigo. É no secreto que o pai te pega no colo e fala assim, igual a gente faz com o filho pequeno, que corre pra gente chateado porque o fulaninho tirou o brinquedo, rasgou o brinquedo, bateu no sorvete dele e caiu no chão. Umas besteiras aos nossos olhos, mas a gente não pega e a gente não acolhe. É no secreto, querida, que você é acolhida. E ali você pode ter clareza, porque o teu estado emocional, ele foi acolhido, ele foi curado, ele foi aceito. O Senhor, ele não te julga, ele te ensina. Ele fala, filha, tu tá errada nisso. Filha, tu tá exagerando aqui. Filha, eu te dei algo para fazer, você tá focando em outras coisas, tá apegada em coisa do passado. Filha, deixa eu te contar um segredo. Eu não desisti do projeto que eu tenho para tua vida. Eu não desisti do teu plano. Você acha que já fez muito até aqui, que o plano era esse? Eu tenho muito mais para você. Para de se apegar nisso. E aí você começa a ter clareza de propósito novamente. Teu coração começa a estabilizar e você começa a ficar aberta para receber as soluções de Deus. No secreto você gera isso. No quarto. Segundo ambiente de secreto onde você gera, que Jesus gerava nos desertos. Jesus muitas vezes se retirava para o deserto para orar. Então, muitas vezes, você está passando por um deserto, tenha que esse é um momento para você se alicerçar em secreto com Deus, levar suas guerras para Deus, levar suas batalhas para Deus. Você sabe, eu estava falando hoje com as meninas da Seve, 6 horas da manhã a gente tem live já. E aí eu estava falando para ela sobre valentia. Os valentes não são formados na brisa, na beira da praia comendo casquinha de siri. Os valentes, eles são formados nos vales.
Aonde aconteciam as batalhas no povo de Israel? Nos vales. São aqueles que saíam vencedores das batalhas, eram chamados de valentes, porque são aqueles que venceram as guerras nos vales. Então, o ambiente do deserto, o ambiente do vale é um ambiente de você gerar com Deus as estratégias necessárias, fechar a tua porta para que o Senhor comece a te dar as estratégias. E o terceiro ambiente era o monte. Muitas vezes Jesus se retirava para os montes para orar, para um lugar mais alto, para ter uma visão mais alta. E aqui eu trago para você, minha amada, uma chave de conhecimento, uma palavra de revelação. Monte é lugar de transformação, de transfiguração. Monte é lugar de processos de renovação da águia, dos bicos, das penas, das asas, das unhas. É momento de você refazer as estratégias, refazer o posicionamento, refazer a visão. Porque quando a gente está no baixo, você tem a visão do monte que você sobe. Se você sobe um monte baixinho, você tem uma visão rasteira. Se você sobe um monte, se você escala o Everest, você tem a visão que ninguém tem. Você olha da perspectiva, sabe de quem? De Efésios, que diz que você está sentada com Cristo nas regiões celestiais. E aí você está sentada onde? A tua visão é onde? É de baixo para cima ou é de cima para baixo? É de cima para baixo. Então, esses três ambientes aqui de secreto são os três ambientes para você gerar. O ambiente do quarto, o ambiente do deserto, onde você vai sair mais forte, ó, do quarto para você vencer as suas vulnerabilidades e receber as estratégias nelas, os desertos para você sair, né, e os vales para você sair fortalecida, mais resiliente, né, e vencedora, com história para contar, com testemunho para contar e edificar a fé de muitas outras. E o ambiente do monte, onde é você e Deus, onde Deus renova a tua visão, onde Deus renova as tuas penas para você voar mais alto, acima das tempestades. Você sabe que essa palavra fala muito comigo, né? É um provérbio. As pessoas não entendem o caminho da serpente, né? O caminho de homem como a mulher e o caminho que a águia faz acima das tempestades, porque ela voa acima das tempestades. Lugar de monte é lugar de transfiguração, onde você vê somente Jesus. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias, né? A lei e os profetas. E estava ali Pedro, Tiago e João. E aí teve um momento em que veio uma fumaça, a glória de Deus veio, e aí Moisés e Elias caem, as referências humanas caem. E a palavra do Senhor diz assim, e viram somente a Jesus. O secreto no monte. Ó, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um secreto. Para se mostrar transfigurado, para transfigurar situações para você. É quando você está no monte com Jesus, é quando Jesus muda a tua perspectiva de uma situação ruim. Você começa a ver beleza aonde você só via caos. Você começa a ter paz em meio à guerra. Você começa a ver oportunidades de glorificação do nome de Jesus através das tuas limitações, das tuas fraquezas, ao invés de você ficar decepcionada, frustrada, chateada com você mesma e culpada, arrastando uma bigorna, uma corrente de culpa, porque não fez, porque não aconteceu, e você passa a olhar as situações exatamente como oportunidades de fazer diferente. Nós, todo dia, queridas, como mães, nós erramos muito. Eu errei muito. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu cultivei não só uma amizade com ele, mas um relacionamento espiritual. E é muito interessante. Todo ano a gente faz aniversário. Eu faço aniversário 26 de junho, ele faz 4 de setembro, mas todo ano cai no mesmo dia da semana. Até nesse ano, que fevereiro tem 29. É impressionante. Uma ligação que vem do Espírito. E o Senhor faz isso. Mas nós erramos muito. A gente não acerta todas. Sabe por quê, queridas? Deixa eu trazer uma paz para o teu coração agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Você é uma mulher pecadora, salva, justificada. Você é uma justa que vence todo dia o pecado. Uma mulher justa, que Jesus te tornou justa. Ele te justificou. Romanos 5:1 vai dizer assim, ó, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então você é uma mulher que tem paz com Deus porque você foi justificada. Agora,
Você é uma mulher que, em sendo justificada, você ainda luta com a semente do pecado. Você se casou com um pecador. Seu marido é um pecador. Ele vai errar. E seus filhos nasceram debaixo do jugo do pecado. Eles vão errar. E aí, nós que somos mulheres do secreto, que geramos no secreto, eu acho, Flávia, que a mulher, não desmerecendo em nome de Jesus, pelo contrário, existem homens que conhecem muito mais a profundidade do secreto que a maioria das mulheres. Mas eu acho que a mulher, ela tem uma chance maior de compreender a profundidade do secreto, porque nós geramos no secreto. Quando nós ficamos grávidas, ninguém sabe. Se a gente não falar para ninguém, ninguém sabe. A gente está no secreto gerando. Ninguém sabe que algo está crescendo dentro de nós até que a barriga apareça. Então, nós somos as pessoas que Deus confiou esse feeling, sabe? Essa oportunidade de fluir no secreto. E para terminar, eu queria deixar para vocês aqui que se você meditar em Zacarias 4, eu vou pedir que vocês hoje meditem em Zacarias 4, tá bom? Você vai ver que anterior a isso, vem um oráculo, né, de Deus a Zacarias para ele manifestar esse oráculo a Zorobabel. E você vai ver que ali tinha um candelabro e 2 oliveiras. Essa visão, né, que Zacarias tem e que ele precisa passar isso para Zorobabel, porque ali haveria a reconstrução do templo e a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, e o templo de Zorobabel não era tão suntuoso como o de Salomão, mas ele tinha a glória que o de Salomão não habitou. Olha que coisa interessante. Então Deus se manifesta no simples. E ali você vai ver que existe um candelabro com 2 oliveiras. E eu costumo dizer que essas 2 oliveiras, elas estão em estado bruto. Você é o candelabro, você é a ferramenta de Deus. Mas para você ter realmente o azeite que vai ser colocado no candelabro para gerar iluminação, para gerar fogo diante de Deus e das pessoas e iluminar o caminho das pessoas, a partir da visão de Deus, vai precisar colher essas azeitonas e elas vão precisar passar pela prensa. E é no secreto que essa prensa ela acontece, esse azeite flui. E aí você sai do secreto iluminando. Sabe por quê? Porque todo mundo sente a diferença de uma mulher que esteve com Jesus. Não tem. Muitas mulheres que às vezes querem parar de gritar, né? E eu falo assim, gente, não é técnica. Não é técnica. É o secreto. Eu comecei, quando eu comecei a fazer as lives, eu comecei a estudar técnicas para parar de gritar, porque eu gritava muito dentro de casa. E aí eu entendi que não tinha técnica, o negócio era ir para o secreto e deixar Deus me transformar e ser controlada pelo Espírito Santo, ser dominada pelo Espírito Santo. E hoje acabou a gritaria na minha casa. Então, Deus faz sim, e eu quero só terminar aqui a live, porque agora minha live cai, infelizmente. Faltam só 10 minutinhos. Mas olha aqui o que eu escrevi na última parte aqui do meu livro, e eu quero deixar isso daqui como complemento disso tudo que você falou. Não deixe a esterilidade espiritual fazer parte da sua vida. Estar no lugar secreto vai gerar em você o desejo de gerar. Ou seja, estar nesse lugar vai te fazer gerar, você vai desejar gerar. Esse lugar é poderoso, pois liga o seu coração na terra com o trono dos céus. A oração em si não é poderosa. Poderoso é o Deus que ouve a oração e a leitura da Bíblia. Por isso, enche o seu coração de esperança nesse momento. Se você tem buscado santificação, você pode confiar em novos capítulos da sua história. Você pode aguardar o novo nascimento do seu filho. Continue a gerar, vai nascer. Somos chamadas para sermos fecundas. Sempre é tempo de gerar. O Senhor está nos chamando para gerar. São 8 lives que nós estudamos aqui. O que é esse secreto? O secreto é lugar de intimidade, lugar de comunhão, lugar de posicionamento. É o lugar onde eu sou lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Então, gente, são tantas coisas para encontrar nesse lugar secreto. É como um tesouro, né? O Senhor coloca isso para nós também. É um tesouro. Existe tesouro no meio das trevas. Existe tesouro no meio dessa dificuldade que você está vivendo.
E nenhuma tribulação na sua vida pode ser maior do que a presença do Senhor na sua vida. Então, meninas, Deus tem falado assim poderosamente nesses dias sobre tudo que Ele quer fazer nesse lugar secreto. E ontem teve um comentário aqui na live que eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu falei, essa é uma oportunidade para a gente falar disso também. Pessoas que se sentem rejeitadas nesse lugar secreto. E é um próximo tema de live que eu quero fazer, porque veio um comentário assim, eu orei durante 19 anos, eu não acredito mais que Deus possa fazer nada pela vida dos meus filhos. Eles não me procuram, eles não estão comigo, cadê as minhas lágrimas, cadê? Deus recolheu mesmo, então assim, uma dúvida, né? E eu tenho percebido alguns comentários assim, e Deus está falando muito comigo, minha filha, eu quero que você fale sobre esse sentimento de rejeição. Rejeição no lugar secreto, rejeição de achar que ali Deus não está presente. Não, Flávia, mas eu não sinto essa presença que você sente. Não, Flávia, mas Ele não fala comigo como você fala que Ele fala com você, né? Então, meninas, esse é o lugar onde Deus quer se revelar para você. Deixa eu dar dois exemplos aqui para apaziguar o coração das mães que falam isso. Existem dois exemplos bíblicos que sempre que eu falo para mães, eu coloco eles. Amém. Se você tem filhos afastados do Senhor, que você está orando muito tempo e esses filhos não buscam você ou não buscam o Senhor, lembre-se de Samuel, que foi o maior dos profetas, que agrupou a qualidade de profeta, rei e juiz de Israel. Seus filhos não seguiram seus passos, rejeitaram Deus e rejeitaram a ele. Segundo exemplo, Manoá e sua esposa geraram Sansão. E Sansão fez uma escolha para um caminho totalmente diferente daquilo que havia sido profetizado para ele. Ele cumpre o propósito, mas ele cumpre o propósito cego, escravo, numa vida, né, miserável. E o Senhor vai cumprir o propósito, não tem jeito, na nossa vida. Mas aqueles pais, a palavra de Deus diz que eles foram escolhidos para serem pais de Sansão justamente porque eles eram justos, justamente porque eles tinham as lágrimas no altar, tinham o coração no altar. Então, é individual. Você precisa cumprir o seu propósito. Os nossos filhos, eles também têm uma escolha. Eles vão fazer uso dela e vão prestar contas com Deus de cada escolha que eles fazem. Então, é muito bom que nós estejamos no nosso lugar, livres de culpa, mas no Senhor, gerando no secreto. Amém. Amém.